Terminou a Copa do Mundo de Futebol Feminino e a Espanha ficou com o título. Ganhou da Inglaterra na grande decisão na manhã deste domingo. E não era algo inimaginável, afinal de contas, a Espanha, o futebol espanhol de uma forma em geral, fez com que aquela semente plantada pela Holanda, no tempo em que o Cruyff e outros jogadores foram para o Barcelona, germinasse e se transformasse de tal forma a criar uma identidade própria do futebol espanhol, que já ganhou a Copa do Mundo, né, masculina, ganhou também títulos de base, e agora o feminino venceu a Inglaterra, que era a atual campeã europeia, né? A Inglaterra teve uma grande chance principal no começo do jogo, uma bola na trave, e depois as principais oportunidades foram da Espanha. Espanha campeã mundial com as moças no principal, também foi campeã mundial sub-20 e sub-17. Para vocês terem uma ideia, só o Brasil conquistou algo parecido, só que no masculino, né? O time masculino do Brasil ganhou a Copa do Mundo sub-17, sub-20 e o pentacampeonato no principal. E o título da Espanha mostra, deixa uma discussão no ar sobre como a gente está desenvolvendo o nosso futebol. A Espanha tem a identidade dela, pegou, repito, essa raiz holandesa, essa semente holandesa, transformou e popularizou lá o futebol entre todas as idades, entre o gênero masculino, feminino, enfim. E a Espanha hoje é uma potência no mundo. Tem um Real Madrid, tem um Barcelona, que são clubes que têm representatividade política, não são clubes empresa, mas tem outros clubes muito fortes, né, que têm muito dinheiro, tanto é que a Espanha chega toda hora em decisão da Liga Europa, o Sevilla ganha toda hora a Liga Europa, é um negócio impressionante, e leva muitos jogadores para lá. Na história recente, os três maiores jogadores da atualidade se enfrentaram dentro do Campeonato Espanhol, Cristiano Ronaldo, Messi e o Neymar. Agora o Messi está jogando lá contra os pedreiros nos Estados Unidos, está fazendo um monte de gol, está fácil para ele lá. O Cristiano Ronaldo e o Neymar foram para o futebol árabe. E aí me faz lembrar que o Brasil perdeu a sua essência de jogar quando começou a transformar os nossos sistemas de jogo em algo muito parecido com o que acontece na Europa. Os nossos pontas hoje têm que marcar, os nossos pontas não driblam, né? E existe também uma tendência a se copiar no feminino o que se faz no masculino, né? Essa coisa de muita troca de passe, muito toque de bola, né? Aquela coisa. E a nossa raiz esportiva se perdeu em algum lugar, né? No futebol feminino, inclusive, um tempo atrás, a gente tinha a Marta no auge, que fazia aquilo que os nossos grandes craques do passado fizeram. Pegava a bola e individualmente fazia grandes jogadas, né? Quebrava sistemas defensivos muito rígidos. E acho que essa é uma boa discussão para a gente ter para o futuro, tanto no masculino quanto no feminino. Tentar, de alguma forma, reencontrar a nossa raiz, o nosso jeito de jogar bola, como a Espanha conseguiu desenvolver um estilo e conquistar mais uma vez o mundo da bola, desta vez com a sua equipe feminina. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Este é um conteúdo exclusivo de Sicoob Unimais Metropolitana, sede em Santos, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias. Telefone é o 13 3229 8855, tem Sicoob também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro com a incorporação do Sicoob Santa. Aproveito para pedir para você que chega agora aqui ao Canal 10 para que se inscreva, ative as notificações, deixa o like que também é importante, se quiser torne-se membro do canal. Se quiser pode compartilhar também os nossos links no seu grupo de WhatsApp ou na sua rede social. Aliás, esse é um vídeo exclusivo do Sicoob Unimais Metropolitana na questão da Copa do Mundo Feminina. Mas eu vou aqui no rodapé deste vídeo dar uma flexibilizada para falar como foi o fim de semana da base do Santos Futebol Clube, porque se eu começo este vídeo falando sobre estilo de jogo, forma de atuar, né, cultura esportiva, a base tem tudo a ver, porque os nossos meninos, muitas vezes, até por influência dos próprios pais que ficam gritando e tal, exigindo demais, eles acabam virando quase que uns robozinhos, né? Tem base aí, mundo afora, Brasil afora especialmente, em que você tem jogadores que você olha e você fala assim, cara, não é possível que esse moleque tenha 15 anos, ou 13, porque eles são muito grandes, muito fortes, né? Não estou dizendo que não existe, existem, né? Mas os clubes dão preferência hoje a jogadores fisicamente muito fortes. E no futebol feminino vai caminhar
também para isso, né? Daqui a um tempo, se você pegar os times da Inglaterra e da Espanha, os dois finalistas do Mundial, jogadoras todas muito fortes fisicamente, né? Então não dá para você ter mais gente muito mirradinha, muito magrinha, né? Precisa, hoje, nesse conceito do futebol, ser muito forte. Antigamente, quando o Brasil enfrentava os europeus principalmente, era na base da habilidade, né? A técnica e a habilidade compensavam e faziam com que os grandões ou as grandonas corressem atrás e tivessem lá dificuldades para nos enfrentar. Então deixa eu até aqui pedir o auxílio do meu amigo Vitor de Andrade, o Curioso do Futebol. Estou aqui na página dele, o curiosodofutebol.com.br, vendo a matéria sobre a final da Copa do Mundo de Futebol Feminino neste domingo, né, o gol da Olga Carmona. No primeiro tempo, eu já destaquei aqui, né, a Inglaterra chegou a botar uma bola na trave e tal, e conseguiu fazer este gol com a Olga Carmona. Perdeu um pênalti, né, a goleira da Inglaterra defendeu um pênalti no segundo tempo, né, mas ficou claro pelo desenvolvimento do jogo que a Espanha teve mais domínio das ações. Claro que foi um jogo tenso, sempre uma final é importante. Então, pelo que a gente pôde acompanhar, realmente ficou bem entregue o título da Copa do Mundo de Futebol Feminino. E aí a pergunta que não quer calar é: quando é que a gente vai chegar nesse ponto no nosso futebol feminino? Nós temos aqui as nossas disputas muito mais organizadas do que eram no passado, né? O Campeonato Paulista, agora vai ter um Campeonato Paulista Sub-20, né? Também vai juntar sereinhas com algumas atletas um pouco mais novas que estão no time principal, vai ter lá um Sub-20, o Santos está até no mesmo grupo do Corinthians, são 3 times no grupo. Então você tem ainda poucas competições de base feminina e você tem as competições nacionais, Campeonato Brasileiro, tem os estaduais, tem Libertadores que o Santos já ganhou. Então, e nós temos jogadoras do Brasil atuando fora, jogadoras que têm experiência, intercâmbio com ligas da Europa, por exemplo, ou até dos Estados Unidos, como nós temos jogadoras aqui no Brasil que vêm de outros países. Neste domingo, por exemplo, não sei se os senhores acompanharam, as senhoras, na Globo passou uma matéria com a Jordan, né? A menina que veio para o Santos para atuar nas Sereias, ela é norte-americana, e é legal que contaram uma história super bacana, né? Que ela é neta de brasileira, e a avó dela conhecia o Pelé, né? Chamava Marta, inclusive, né? O nome da nossa rainha do futebol campeã aqui no Santos. Então a avó dela tem foto na casa dela, né? Tem foto da mãe dela, da Jordan, com o Pelé e tal. A avó dela foi muito amiga do Pelé, conviveu, tinha lá bola, tem foto e tal, um monte de coisa. E então ela é nascida nos Estados Unidos, claro, mas tem essa avó brasileira e veio para cá, né? Mora na vila, né? Mora no alojamento dentro da vila. E nos Estados Unidos o futebol é praticado feminino, né? Com a base escolar. Aqui no Brasil é muito difícil você ter meninas jogando futebol em escolas, a não ser uma ou outra iniciativa. Porque, primeiro, que a parte esportiva dentro das escolas ainda é muito abaixo do que se imagina. Porque você fala em escola e universidade, né? Tem coisas pontuais e tal, mas você não tem essa aula de educação física, digamos assim, tendo o mesmo peso, né, disciplinar, né? Você é um contraturno em que você tem lá uma escolinha de esportes. Não temos, infelizmente, esse tipo de massificação do esporte. E aí você fica com as moças jogando eventualmente numa equipe de futsal aqui, outra ali, faz uma escolinha aqui, outra ali e vai para a base de algum clube, às vezes muito tarde. Aliás, eu já citei isso aqui no canal. Então, é uma possibilidade, talvez, no longo prazo, se houver um projeto sério em termos nacionais, até de Ministério do Esporte e das secretarias de esporte das cidades e dos estados, de você incentivar cada vez mais, né, as competições das meninas, né? Começando no futsal, talvez fazendo uma transição num society para depois ir para o gramado. Enfim, só assim não vai ter jeito. Talento, certamente a gente tem, Brasil afora, porque tem muita menina que na periferia joga com os meninos, né? E claro que depois, se ela não tiver uma oportunidade, alguém que leve, alguém que encaminhe, ela não vai seguir a carreira esportiva, né? Aliás, eu quando era moleque, eu morava na Praia Grande, a minha rua ainda não era calçada, tinha um pessoal que vinha de São Paulo para um sobrado,
eram uma menina e um menino, irmãos, né? E eles jogavam bola na rua com a gente. E a menina jogava pra caramba. Eu tô falando de 1984, 85, 86, por aí. Não vou precisar exatamente o ano, mas era impressionante. Ela jogava muita bola. Né? Não me lembro também o nome dela e tal, mas ela jogava com a gente. A gente botava chinelo na rua, né? Para fazer gol caixote. A rua era de areia, era mais fácil. E quando a gente brincava de rebatida, ela ia pro gol e defendia pra caramba também. Né? Era um negócio absurdo. A gente está falando de muito antes de se falar sobre futebol feminino. Né? Tem até o comercial do banco aí que mostra, né? Eventualmente lá como é que seria, né? a, a seleção do passado que não existiu, porque o futebol feminino era proibido. Então, meus caros, é isso que a gente tem que discutir a partir de agora. O Brasil tem talento, ele tem competições que estão sendo organizadas, mas ele precisa também dar um passo além. Né? O retorno de imagem, a quantidade de audiência que essa Copa do Mundo Feminina teve, pela facilidade de transmissão online, né? Teve TV aberta, que não passou todos os jogos, infelizmente, teve TV fechada, teve o canal no YouTube da Cazé TV, que passou tudo, e a gente andava, é o horário que eu estava saindo de casa de manhã, estava no ônibus, alguém com o celular assistindo o jogo. Eu também assistia no celular muitas vezes o jogo, porque eu estava a caminho da rádio. Então, interesse tem, todo mundo gosta de futebol, né? Ou quase todo mundo, né? E futebol bem jogado. Se isso evoluir, do mesmo jeito que hoje a gente tem competições de vôlei feminino e de basquete feminino que são extremamente atrativas, partidas de tênis feminino, todo mundo aí, né, impressionado com a Bia Haddad, a brasileira, que conseguiu ótimos resultados depois de tanto tempo, né, depois da Maria Esther Bueno e tal, você ter destaque no mundo do tênis, em outras modalidades, o handebol feminino do Brasil, que cresceu muito, o futebol feminino também pode trilhar esse caminho, né? Tem que quebrar um pouco o gelo do preconceito, do machismo, da misoginia, e depois os clubes entenderem o quanto é importante para eles esse impacto da imagem e do que pode carrear o futebol feminino para cada instituição. E a CBF também, de alguma forma, ajudar, né? Fomentar cada vez mais com a organização de competições, quem sabe até subsidiando algum apoio para muitos clubes, né? Hoje existe essa regra de que se você não jogar, não tiver time feminino, você não pode participar da Libertadores, por exemplo. É um passo. Então a gente tem que continuar, né? Vão passar gerações aí, talvez demore um pouquinho, mas o trabalho precisa continuar. Esse é o que a gente espera para o futebol feminino no Brasil, que seja como um dia é a Espanha. Tá certo, meus caros? E como eu disse no começo do vídeo, preciso aqui só dar uma geral no final de semana da base. Até no vídeo anterior, o pré-jogo de Santos e Grêmio, eu já falei que o Sub-20 do Santos venceu a equipe do Araçatuba por 2-0, jogando com o time reserva. Na manhã deste domingo, o Sub-11 venceu o São Caetano pelo Campeonato Paulista por 2-0. Né? Tô aqui com o auxílio do Twitter do A Base do Rei, né, que é um perfil que acompanha a base no Twitter. Felipe Rafael fez os 2 gols do Sub-11 do Santos. Depois ele postou aqui todos os lances, porque a TV do São Caetano transmitiu o Sub-13, né? Então ele postou todos os gols aqui, tirou gol para lá, gol para cá, subiu. E o Sub-13 deu uma goleada de 6-0 no São Caetano. João Miguel, Júlio César, Léo Salim, Lucas Gomes, João Palma e Luan Alemão. Portanto, 6-0 no Sub-13 nesta manhã. E aqui já recorrendo ao Diário do Peixe, o Sub-15 perdeu para o Juventus por 1-0, né, no Campeonato Paulista. E o Sub-17, que é o time do Helder Campos, com o gol do João Vitor, que é um menino que eu acho que tem um potencial danado, né, venceu fora de casa o Red Bull Bragantino por 1-0. Resultado importante, né? Garantiu os 3 pontos no grupo 23. Lembrando aqui, eu estou vendo no Diário do Peixe, repito, o Santos tem o Monte Azul e o Desportivo Brasil dentro desta fase do Campeonato Paulista. Tá certo? Então, vitória, portanto, do Sub-17. Os mais novinhos venceram também. Só o Sub-15 que tropeçou, o Sub-20 tinha vencido e a semana segue importante
a última rodada do Campeonato Paulista Sub-20 da fase de classificação vai ser toda na próxima sexta-feira, né, desta fase, né, não é da fase de classificação, dessa fase em que o Paulista está, e depois começa aí uma outra etapa de todas essas competições, aliás, né, de base. E a gente sempre torcendo para que meninos e meninas possam, quem sabe, desenvolver o verdadeiro futebol brasileiro. Aquele que a gente não vê mais tanto assim. A gente vê nos pés do Neymar, a gente via nos pés do Ronaldinho Gaúcho, a gente via nos pés do Ronaldo, do Romário, até do Rivaldo, mas hoje está cada vez menos, né? Vimos nos pés da Marta. Então eu sou fã do futebol de habilidade, não do futebol mecanizado, que aliás é um grande problema, porque parte da imprensa resolveu enaltecer hoje em dia o carrinho, né? Tem colega de imprensa que acha bonito um carrinho bem dado, muito mais do que um drible, e adora pegar no pé quando o jogador dá uma caneta, dá uma tem que ser para frente, não sei o que e tal, né? Adora isso, esse tipo de fomento à brutalidade dentro do esporte, né? Caneta, chapéu, drible, faz parte, e o cara arca com a consequência dentro do campo, é assim que acontece, só não pode ter violência, né? Se passar da violência, aí o juiz vai lá e expulsa quem quer que seja. Mas infelizmente existe essa cultura, né? De que não pode driblar, tem que jogar sério. Europeizaram até a cabeça da nossa crônica esportiva, infelizmente. Então o cara prefere 1000 vezes ver um carrinho bem dado, o sujeito vibrando porque deu um carrinho, ou porque ganhou um lateral no jogo do Vasco e Atlético Mineiro, que terminou na manhã deste domingo, e o Vasco ganhou por 1-0, né? Infelizmente para nós. O jogador ganhou uma bola na lateral, ele vibrou, parecia que tinha feito um gol e tal. Precisa vibrar com gol, né, gente? Não com lateral. E a imprensa pode colaborar nesse sentido também. Tá certo? Então, encerrando este vídeo, em nome de Cicobi Unimais Metropolitana. Mas, abrindo um parênteses aqui também, já que falamos da base, para os nossos demais apoiadores, Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, Isatec Informática, o Vilonitá Premium Beef, a arte do bom churrasco, citados aqui, portanto, os nossos demais patrocinadores. Eu vou ficando por aqui e volto mais tarde, logo depois de Santos e Grêmio, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.